Não, Flamengo 1, Fluminense 0. Gol no final tinha que ser dele, né? Tinha que ser dele, né? Não tinha jeito, não tinha pra onde correr. O ataque do Fluminense pode ser interessante. René. Everaldo pediu, a bola vem na entrada da grande área. Bumba. Lima de longe, bateu pro gol e é tiro de meta para Rossi. Tentativa do Fluminense com o René centralizado. Martinelli pede. Freitas disparou na esquerda. René tocando com o Facundo Bernal. Vai finalizar, bateu pro gol. Rossi. Primeira defesa de um goleiro no jogo aos 40. Mano, o primeiro tempo desse jogo foi um dos negócios mais broxantes que eu já vi nos últimos jogos assim. Tipo assim, pô, é um jogo que você vai com uma expectativa, o Fluminense vindo de uma derrota em casa, mas depois de fazer uma Copa do Mundo de clubes, pô, absurda. Um Fla-Flu, que já é um clássico que, pô, a gente já parte de uma premissa insana, a volta do Pedro, aos relacionados. O Flamengo, que, pô, não preciso nem falar, todo jogo do Flamengo hoje é uma atração, pô, é um clube com poder de investimento muito fora da curva, que tem se acostumado a ganhar títulos nos últimos anos. É que o primeiro tempo foi muito ruim, velho. Foi muito ruim, cara. Isso pra não falar o jogo inteiro. Foi bem abaixo. Aí a gente vai vendo a finalização do Bernal. 0 a 0 Flamengo e Fluminense. Luiz Araújo batendo escanteio na entrada da pequena área. Fábio pro lado. Primeira defesa do goleiro do Fluminense. Guga atirando. Dá jogo. Tomara que melhore, tomara que tenhamos mais emoção. Olha isso, mano, não tem melhores momentos no jogo, mano. Já tá 40 minutos aqui do segundo tempo. Luiz Araújo, escanteio pro Flamengo na primeira Toma dele. Gol! Jesus é o suficiente. Fez o gol e mandou recado. É do Flamengo! Pedro! Mais uma vez. Pra rever, pra curtir. Pedro! Toma. René olhou. Pedro acreditou. Por um outro ângulo, Fábio salta, não toca. Pedro acha a bola, se estica, mergulha, empurra pra rede, empurra pro gol. Agora, é aquele negócio, né? Realmente esse era um jogo que só tinha 2 roteiros possíveis em caso de vitória. Se fosse vitória do Flamengo, era com gol do Pedro. Se fosse vitória do Fluminense, era com gol do John Kennedy, se fosse o caso, tá ligado? Mas, cara, sei lá, o time do Fluminense é um time que, pô, eu já falei algumas vezes aqui que eu acho que tem algumas peças muito interessantes, mas eu acho que é um time irregular, porque tem umas peças que na minha visão deixam a desejar. Só que, uma tecla que eu sempre bati é que quando essas peças, que são um pouco mais interessantes do Fluminense, não estavam num bom dia, calhavam sempre de depender do John Arias. Sempre. Eu falava muitas vezes aqui o termo exército de um homem só. Exército de um homem só. Quando o Thiago Silva ele chega e divide essa responsabilidade. Ali tem o Fábio, mas o Fábio é goleiro, então, tipo, eu tô falando dos jogadores de linha. Com a perda do John Arias, imagina o Fluminense vai trazer um jogador pra substituir o Arias, é fato, até porque recebeu uma grana grande no Mundial, vai receber ainda, né? E vai receber uma grana grande pelo Arias, mas eu acho que é uma grana abaixo do que o Arias valeria se o Fluminense tivesse 100% e se fosse uma negociação a nível da importância do Arias. Eu já falei aqui que eu não venderia o Arias. Ah, mas tinha um acordo. Pô, ele tem contrato, cara. Tem contrato. Eu acho que o presidente do clube tem que pensar primeiro no clube. Eu acho que é impossível você... Não é impossível, mas é muito difícil você achar um jogador do nível do Arias. E eu acho que o Fluminense vai sofrer com isso. Por quê? Hoje, eu achei até que o Fluminense fez uma partida adulta, tá ligado? É um jogo que... Pô, é porque quem quiser interpretar mal, vai fazer isso. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Hoje era um jogo que o Fluminense poderia ter vencido, porque o Flamengo, mesmo sendo mais time, não fez um jogo brilhante. O Flamengo fez um jogo ruim. Se o Fluminense faz o jogo que fez hoje e tivesse um jogador como... Tipo assim... Tivesse um jogador como ele, poderia ter vencido, porque teria uma criatividade a mais, teria ali mais opções pra estar talvez vencendo o jogo e a parada poderia acontecer. Só que, cara, o Fluminense é muito dependente. Agora sim, eu acho que complica legal. Vem de uma derrota pro Cruzeiro, agora perde pro Flamengo. Se eu não me engano, o próximo jogo é contra o Palmeiras, podendo engatar aí talvez uma sequência de 3 derrotas consecutivas, porque é uma sequência casca grossa mesmo. E o Flamengo soube se aproveitar disso com a volta do Pedro, que voltou fazendo gol e é jogador pra isso, né? Todo mundo sabe que capacidade técnica o Pedro tem, muito mais que todo mundo. Agora, ele tem que querer também, tá ligado? Ele tem que querer. É gol do Flamengo, é gol de Pedro. 1 pro Flamengo, 0 pro Fluminense. Pedro... O Fluminense foi pior que o Flamengo? O Mingau 88, eu concordo que o Fluminense foi pior que o Flamengo. O que eu tô falando é que, dentro do que se pode esperar das duas equipes,
O Fluminense foi mais perto do seu limite do que o Flamengo foi mais perto do seu limite. Então, se o Fluminense tivesse com o Arias, jogador ao qual faz com o limite do Fluminense aumente, pegando um dia que o Flamengo não está perto do seu limite, ele poderia ter vencido o jogo, entendeu? Porque o limite do Flamengo é muito maior. O Flamengo hoje não fez uma partida próxima do que a gente sabe que o Flamengo pode fazer, tá ligado? O Fluminense, eu acredito que não tem condições hoje de fazer muito mais do que o que fez, entendeu? Tá de volta! Não acredito, não vejo o cenário. Pedro marca o gol do jogo até agora. Flamengo 1-0. Felipe Bastos. A gente vinha pedindo o centroavante, o número 9, o jogador que tem presença. O cruzamento veio, o Léo Ortiz já é a terceira vez que ele toca de cabeça na área, no primeiro pau. O Pedro, o centroavante, acreditou. Só o centroavante acredita nessa bola. 1-0 Flamengo. E tá aí, mano. Vitória do Flamengo, importantíssima pro time continuar lá em cima brigando, até porque o Cruzeiro tá voando também, então não pode deixar de desgarrar. Claro que tem muito campeonato pela frente, mas é evidente que você não vai querer deixar que se crie uma margem, uma gordura para depois ter que ficar correndo atrás. Então, pô, resultado muito importante e... Enfim,